Fala gente, beleza? Victor vindo aqui e no vídeo de hoje eu vou te fazer um review super honesto desse notebook aqui, desse ultra fino, que é o Samsung Galaxy Book 2 Pro, tá? Vamos lá, esse aqui é o Pro, que é uma linha mais cara, é uma linha mais premium, mas você tem também o Galaxy Book 2 normal, que eu já fiz o review aqui, vou deixar inclusive o link aqui na descrição, se você quiser ver. Preços atualizados do Galaxy Book 2 Pro, para quem tiver afim, vão estar aqui também na descrição do vídeo. Ok? E se você quiser me dar aquela força, não esquece de deixar o teu like e de se inscrever no canal. Sem mais delongas, vamos aqui começar o nosso review. Vou falar de todos os pontos fortes e os pontos fracos que eu achei desse modelo de notebook. Primeiro ponto, para quem é o Galaxy Book 2 Pro? O Galaxy Book 2 Pro ele é um notebook ultra fino, muito focado em produtividade, estudo e trabalho. Porém, ele também, por ter uma placa de vídeo dedicada, você consegue ainda jogar uns joguinhos, mexer com a partezinha de edição de vídeo, 3D e coisa do tipo. Então ele é um notebook de produtividade, porém que ele consegue também atender alguns outros nichos. Então o perfil dele é o seguinte, é para tu que precisa de um notebook para trabalho no escritório, com tela de boa qualidade, fino, leve, com boa autonomia de bateria, com uma configuração boa que vai te atender em praticamente todas as atividades do dia a dia. Eu sinceramente acho essa máquina interessante para médico, advogado, contador, profissional liberal, estudantes no geral, você que trabalha com TI, você que trabalha com e-commerce, marketing digital, programadores, dentistas, vendedores, enfim, uma ampla gama de tanto profissionais quanto estudantes. Esse notebook ele não é indicado para o público gamer raiz, para o público gamer pesado. Por quê? Deixa eu te explicar. Ele tem uma placa dedicada sim de vídeo, que é a Intel Arc A350M. E essa placa ela é uma placa similar em performance à GTX 1650. A Arc 350M ela é uma placa de vídeo de entrada. Ela não vai suportar jogos muito pesados, jogos muito recentes, mas ela quebra um certo galho até se você quiser fazer uma jogatina esporádica. Então a questão aqui é o seguinte, se tu é um cara que foca muito em jogo, que tu vai jogar muitas horas por dia com o notebook, eu não te indico ele. Eu acho que é melhor você ir para um notebook que seja mais pesado, mais focado em gaming, com uma placa de vídeo melhor, tá? Porém, se você é aquele cara que vai fazer uma atividade mais de escritório, trabalho e estudo, e vai jogar esporadicamente, esse aqui pode ser uma boa opção. A mesma coisa vale para você que vai mexer com a edição de vídeo e renderização 3D ou arquitetura. Se você vai precisar de uma máquina muito exigente, muito focada nessas atividades, eu também não te indico o Galaxy Book 2 Pro. Eu acho que tem outras opções que seriam melhores, com placas de vídeos melhores para essas atividades. Mas se tu quer um notebook geralzão que vai fazer um pouco de tudo bem e vai fazer essas atividades, né, de 3D, renderização, edição de vídeo mais esporadicamente, esse aqui atende. Esse notebook tem uma configuração boa e com a placa de vídeo que ele tem, tu vai conseguir editar vídeo em Full HD, em 4K. É claro que se tu for fazer atividades muito pesadas, talvez a placa de vídeo dele sofra um pouco. Mas no geral, tirando isso, esse é um notebook que me surpreendeu porque ele vai se encaixar na grande maioria dos públicos. Grande maioria dos públicos mesmo, talvez mais de 90%, né, dos perfis se encaixam no uso aqui do Galaxy Book 2 Pro. Agora vamos falar da configuração do Galaxy Book 2 Pro. Aqui no Brasil, aparentemente, ele só chegou com uma configuração, mas lá no exterior existem outros modelos também com configurações inferiores. Essa configuração que veio para o Brasil é a configuração top, tá? Então ela tem um processador i7 1260p. Esse já é um processador de 12ª geração, super recente, muito bom. A placa de vídeo dele, como eu já te falei, é uma placa dedicada Intel Arc A350M. Ele já vem com 16 GB de memória RAM e um SSD de 1 TB. Tudo isso com o Windows 11 Home incluso. Então é um pacote, é uma configuração robusta, é uma configuração realmente de notebook topo de linha e que entrega muita coisa boa. Esse processador i7, ele bate 17 mil pontos no CPU Benchmark. CPU Benchmark é um site que faz benchmark, né? Ele compara processadores. E para você ter uma noção, 17 mil pontos ainda é um pouquinho superior ao processador M1 e o M2 da Apple, que equipam os MacBooks Air.
Então, só para tu ter uma noção de como esse processador Intel i7 é um processador realmente que impressiona, é um processador forte. Então, com esse processador, tu não precisa se preocupar, porque ele vai rodar tudo que tu quiser de aplicação com o pé nas costas. Já a placa de vídeo, a Intel Arc A350M, ela é uma placa que, apesar dela não ser muito potente, ela impressiona muito. E eu vou te falar por quê. Porque, por exemplo, se tu pegar a placa de GTX 1650 da Nvidia, que é a placa que é comparável a essa Intel, ela vai equipar notebooks gamers trambolhões, assim, bem mais grossos, mais pesados, com autonomia de bateria bem menor. Então, o que impressiona aqui é a Samsung ter conseguido colocar uma placa, né, comparável a 1650 num notebookzinho extremamente fino, leve e com alta autonomia de bateria, né, e isso não afetou o tamanho e a portabilidade do Galaxy Book 2 Pro. Então é por isso que essa placa surpreende, porque ela entrega um desempenho interessante dentro de um notebook muito fino e sem esquentar tanto. Então eu gostei muito disso. Porque normalmente o que acontece? Quando uma máquina, um notebook, tem uma placa de vídeo muito potente, normalmente ele vai ser grande, ele vai ser pesado, ele vai ter uma espessura maior e ele vai ter uma autonomia de bateria muito baixa. Né? Normalmente é isso, tu nunca consegue ter o melhor dos mundos. E normalmente quando o notebook é ultra fino, quando tem tela boa, boa autonomia de bateria, ele não vai ter uma placa de vídeo dedicada. Normalmente a placa de vídeo dele vai ser integrada. Então isso que é legal nesse Galaxy Book 2 Pro, porque é como se ele estivesse unindo dois mundos que são difíceis de você encontrar hoje nas configurações aí que você vê no mercado. Sobre memória RAM é o seguinte, ele vem, como eu te falei, com 16 GB de memória RAM, tá? E esses 16 GB de memória RAM não é expansível, é isso e pronto, tá? Pode ser ruim para algum tipo de perfil, mas para a maioria das pessoas 16 GB é completamente suficiente hoje em dia. Então, eventualmente, se você por algum motivo for precisar usar mais RAM, pensa nisso, porque vai ficar 16 e pronto, né? Não vai ter expansibilidade. Sobre o SSD, já é padrão NVMe de terceira geração. É um SSD rápido, é um SSD que vai te atender tranquilo para as tarefas do dia a dia. O armazenamento do SSD já é muito bom, né? É difícil você encontrar notebooks com um SSD de 1 TB. Normalmente o SSD sempre vai ser 256 ou alguma coisa do tipo. Então esse ponto eu gostei bastante. Bom, para finalizar, eu gostei bastante do conjunto dessa configuração. Tem um processador forte, tem uma placa de vídeo dedicada, que não é algo comum nesse tipo de notebook. Tem uma memória suficiente para as atividades de hoje em dia. E tem um armazenamento muito bom com SSD de 1 TB. Então, configuração muito boa realmente para te deixar tranquilo para tu usar esse notebook no dia a dia. Próximo ponto, design e construção. Em termos de design, o Galaxy Book 2 Pro ele não deixa a desejar, tá? Ele tem essa carcaça numa cor meio que grafite, é uma carcaça bem sóbria, bem minimalista, tá? Ele é muito leve, ele só pesa 1,1 kg. A carcaça ela é feita de uma combinação entre alumínio, essa tampa aqui frontal, ela é de alumínio, e o restante da carcaça é em liga de magnésio. Então é por isso que esse notebook ele é extremamente leve, porque a liga de magnésio ela chega a pesar menos do que o alumínio, e aí ele consegue ser extremamente leve e portátil, tá? Na tampa frontal aqui a gente tem um logo bem discreto da Samsung, como você pode ver. Atrás você tem 4 pezinhos aqui de suporte, você tem aqui a saída de ar e basicamente é isso. Aqui embaixo você tem o logozinho dizendo que o som é da AKG. Um ponto aqui que eu não gostei muito é que esse notebook ele não abre com a mão, ó. Quando você tenta abrir com a mão ele acaba escapando um pouco. Né? O suporte aqui para você colocar o polegar, se você quiser abrir com a mão, ele não é muito perfeito e por ele ser muito leve, eu não sei, eu acho que ficou difícil aqui de fazer ele abrir com a mão, né? Outros notebooks dessa categoria, a maioria você vai conseguir fazer isso. Então é um ponto aqui que para algumas pessoas não tem diferença, mas eu gosto particularmente de notebooks que eu consigo abrir só com a mão, só apoiando o dedão aqui na ponta dele, tá? Esse aqui você vai ter que segurar ele e puxar para você conseguir abrir. Já em relação aos materiais da carcaça, o que eu tenho para te falar é o seguinte: alumínio e liga de magnésio são dois materiais muito bons, são materiais considerados premium aí na construção de notebooks. Porém, eu particularmente prefiro notebooks que são completamente em alumínio. Por quê? Porque o alumínio ele é mais rígido, ele é um material que ele esteça menos assim se tu tentar entortar o teu notebook. A liga de magnésio
ela deixa o notebook muito leve e ela é resistente, porém ela se assemelha mais, quando você olha, quando você toca, a uma espécie de plástico. Então essa é uma opinião pessoal minha. Eu prefiro quando é totalmente alumínio, mas essa combinação aqui de alumínio com liga de magnésio, ela é uma combinação boa e que deixa sim o notebook bastante resistente. Então, para finalizar, eu gostei muito do design do Galaxy Book 2 Pro. Ele é realmente super fino, super leve, né? Só 1,1 kg e realmente é um notebook discreto que você pode usar no escritório, no trabalho, em qualquer atividade, na frente de clientes aqui, que vai causar uma impressão muito boa. E ele também tem uma tela, né, que não deixa a desejar. Sobre portas e conectividade, eu particularmente gostei muito das opções de conectividade do Galaxy Book 2 Pro. Do lado esquerdo aqui, tu vai ter uma porta HDMI e duas portas USB-C. A porta HDMI para tu ligar, né, em monitor, projetores e coisas do tipo, para projetar a tua tela. E em relação às portas USB, uma é Thunderbolt 4 e a outra é um USB tradicional. E aí, um ponto interessante, nos testes que eu fiz, as duas portas USB carregam, então você pode colocar um powerbank ou você pode colocar um carregador USB-C nas duas portas que elas vão carregar normalmente, e as duas portas também passam imagem. Então se tu quiser ligar um monitor, ao invés de tu ligar no HDMI, se tu quiser ligar um monitor via porta USB-C, caso o teu monitor suporte, o notebook tanto vai passar a imagem para o monitor, quanto o monitor vai carregar o teu Galaxy Book 2 Pro. Então com um cabo só USB-C, tu consegue passar imagem e carregar ao mesmo tempo, o que é muito bacana. Mas é claro que se tu vai passar arquivos, se tu vai ligar um HD externo, um SSD externo, alguma coisa assim, sempre prefere ligar na porta Thunderbolt 4, porque ela vai ter uma performance superior na transferência de arquivos. Já do lado direito aqui do notebook, a gente tem uma porta combo para fone e microfone, a gente tem uma porta USB-A, que é um USB tradicional para tu ligar um mouse, um teclado, alguma coisa assim, e tu tem para finalizar uma entrada de cartão de memória, que é uma entrada micro SD, que é uma coisa que a Samsung sempre faz e que eu não gosto. Eu prefiro notebooks que tem a entrada pro SD maior, pro SD card, porque quem usa câmera externa, DSLR e tal, a maioria usa esse padrão de cartão de memória maior. Esse padrão menor, micro SD, é para você colocar um SD que tiver num smartphone, alguma coisa assim. Então eu particularmente prefiro a entrada maior. Nesse caso aqui, se você tiver o cartão maior, você vai ter que comprar um adaptador para poder conseguir usar ele. Tirando esse ponto do cartão, o restante das portas aqui, conectividade, ok para mim, sem problema nenhum. Segurança e acesso. O Galaxy Book 2 Pro, assim como outros notebooks da categoria Premium, ele tem a possibilidade de você usar biometria. Então a biometria fica aqui no teclado, no botão de liga e desliga do lado direito, e é super simples de usar, como você pode ver, ó, só encostar aqui o meu dedo e ele já automaticamente desbloqueia a tela. Isso é muito bom porque é muito mais rápido do que tu ficar digitando senha. Bom, agora vamos falar da tela desse notebook, que com certeza é uma das partes que mais surpreende, né, que eu gostei mais. Ela é uma tela AMOLED 15.6 polegadas Full HD. Essa tela ela tem boa qualidade, ela tem boa fidelidade de cores, ela tem bom contraste, ela tem um brilho interessante para você utilizar em ambientes claros. Vai ter alguns reflexos ainda se você estiver num ambiente muito ensolarado, mas ela é bem mais usável que outros notebooks. Ela tem um brilho bem adequado. Essa tela ela tem bons ângulos de visão, porém ela é glossy, ela não é uma tela fosca, tá? Então ela tem sim alguns reflexos, mas que pra mim não atrapalhou em nada. Eu acho que essa tela é boa para designs e para editores de fotos, dá para trabalhar tranquilo nela. Não é uma tela ruim para você trabalhar, porque a fidelidade de cores dela é uma fidelidade boa, então dá para você editar. Quando você mandar imprimir uma imagem, ela não vai sair uma imagem com cores totalmente diferentes ou algo do tipo. E também essa tela já vem com a calibração decente de fábrica, então quando tu receber o teu notebook, tu já vai ver que a calibração que a Samsung manda é uma calibração bem legal. Outra coisa que eu também gostei muito é que para filme, para vídeo, essa tela é muito boa. Nos testes que eu fiz, né, em YouTube, Netflix, em streams no geral, de filmes, né, em HD, em Full HD, 4K e com HDR, a tela é maravilhosamente bonita. Então, os pretos são muito pretos, né? Realmente que é uma característica do AMOLED. Para quem não conhece, experimenta uma tela AMOLED, seja numa TV ou seja no notebook, que você vai ver completamente a diferença de qualidade de imagem, como é absurda. Então, é muito boa essa tela para tu assistir filme nela. É muito boa para tu assistir vídeo, para tu assistir YouTube e tal. Então, isso me surpreendeu bastante. Qual é o único ponto aqui dessa tela que é uma ressalva que eu tenho? É que ela não é
tão nítida como eu achei que fosse. Então, se tu for muito detalhista, se tu olhar ela assim bem pertinho, tu vai enxergar ainda os pixels. Então, ela poderia ser um pouco mais nítida, mas assim, só se realmente tu for muito cri-cri é que tu vai ver isso, tá? Ou se tu tiver usado um notebook antes dele que tenha uma tela com maior nitidez. Mas tirando isso, é uma tela maravilhosamente boa. Quando eu faço meus vídeos aqui, meus reviews, eu sempre te digo que é difícil achar notebooks no Brasil com telas boas, com telas de qualidade. Então esse aqui passou no meu veredito. É uma tela boa, é uma tela que dá para usar tranquilamente no dia a dia com bastante qualidade. Em relação a áudio e webcam, esse notebook ele conta com 2 alto-falantes padrão AKG, né? Todos os notebooks da Samsung, a maioria está saindo com esses alto-falantes AKG. E o som é ok, um som que dá para tu usar tranquilo no dia a dia, fazer videochamada, fazer reunião, ouvir uma música. Não é um som muito alto, não é um som de extrema qualidade, tá? Então se você quiser algo muito mais de qualidade, você vai ter que usar fone mesmo de ouvido, mas atende super bem. Eu particularmente gostei dos alto-falantes. A webcam também surpreende, já é uma webcam Full HD, então é uma webcam com qualidade de imagem boa, né? Vários notebooks ainda estão saindo com webcams HD apenas, e essa já é Full HD. É uma webcam que dá para você fazer videoconferência, dá para você arriscar um streaming. Dependendo da iluminação que tu fizer, a imagem vai ficar muito melhor ainda. Então assim, zero reclamações também em relação ao webcam que tem uma qualidade legal. Em relação ao teclado e touchpad do Galaxy Book 2 Pro, o teclado tem um tamanho full, né? É um teclado que, como você pode ver aqui de lado, ele tem o numpad, que são as teclazinhas que muita gente curte. Isso só dá para fazer em notebooks de 15 polegadas, né? Então, como ele tem a tela de 15 polegadas, ele tem esse espaçozinho aqui que deu para colocar essas teclas. A digitação do teclado é uma digitação boa, as teclas têm um bom tamanho, o feedback tátil é bom. Então esse é um teclado que eu gostei, tá? Ele é retroiluminado, então tu consegue controlar a iluminação dele aqui no FN mais F9. Então quando tu aperta aqui, tu vai controlando a intensidade do brilho, né, das teclas do teclado. E já em relação ao touchpad, eu gostei bastante desse touchpad. Eu acho que ele é um touchpad bom, ele tem qualidade, a navegabilidade dele é uma navegabilidade boa. Quando você pega a manha mesmo aqui de usar os gestos, né? Ele fica bem melhor. A configuração que ele veio padrão eu não gostei, eu achei que ele estava muito travado, mas quando você vai lá nas configurações do touchpad, né? Você consegue mexer na sensibilidade, e eu deixei aqui a sensibilidade que para mim ficou melhor. Então assim, touchpad muito bom. Ele é um dos melhores touchpads aí que eu já utilizei até hoje em notebooks, tá? Um dos melhores, na verdade. Eu gostei, acho que dá para você usar tranquilo ele, até sem mouse, né? Caso você queira. E qualidade dele eu gostei também. Se eu não estou enganado, isso aqui deve ser um touchpad de vidro, pelo que eu tô vendo aqui, pelo que eu testei. E o tamanho dele também é um tamanho bem interessante, tá? É um tamanho grande que dá para você trabalhar muito bem. Bom, agora vamos falar de temperatura e ventilação. Eu acho o Galaxy Book 2 um notebook relativamente frio, tá? Eu fiz alguns testes e quando eu coloco, por exemplo, para rodar um jogo que exige mais dele, ele chegou aí na casa de 38 a 40 graus de temperatura. O local que ele vai ter uma temperatura maior vai ser mais ou menos aqui no meio do teclado, sabe? Mais ou menos aqui bem centralizado mesmo. E nesse local ele vai chegar nisso que eu te falei, em torno de 40 graus e tal. Então assim, é realmente um notebook que pela configuração dele ele me surpreendeu. Ele é um notebook relativamente frio. Porém, em relação às ventoinhas, eu tenho um ponto. Quando você exige muito dele, as ventoinhas vão realmente ativar e você vai ouvir elas trabalharem. Elas não são tão silenciosas assim, a ponto de ficarem inaudíveis. Você vai ouvir, sim, se tiver um ambiente silencioso, você vai ouvir as ventoinhas, né, os coolers trabalhando quando você estiver jogando, ou quando você estiver renderizando, quando você estiver fazendo alguma atividade que vai exigir realmente do teu notebook, ok? Mas nada que incomode. Agora vamos falar de autonomia de bateria. Esse notebook ele não desagrada em termos de autonomia de bateria. Ele tem uma bateria grande de 68 watts-hora e essa bateria ela te entrega uma autonomia bem decente para uso no dia a dia. Se você usar ele para atividades normais de escritório, produtividade, navegação de internet e tal, ele deve durar tranquilamente 2 expedientes. Então você usaria ele pela manhã, usaria ele pela tarde, lá para o final da tarde você talvez precisasse dar uma carga. Claro que a questão de autonomia de bateria varia muito.
Se você rodar jogo, se você renderizar, se você editar vídeo, se você fizer coisas muito pesadas, assistir muito filme, né? Ou ver muito vídeo nele, claro que a autonomia de bateria vai cair um pouco. O brilho da tela também influencia muito. Quanto maior o brilho da tela, mais bateria você vai utilizar. Mas a autonomia dele, no geral, é isso, tá? Umas 8 horas tranquilo, tá? Eu, particularmente, não cheguei nos valores que a Samsung fala que ele chega de autonomia, né? Mais de, sei lá, 10, 12 horas, 14 horas, enfim. Isso aí normalmente é feito com teste controlado, com brilho de tela baixo e tal, enfim. No dia a dia, eu sinceramente acredito que você não chega a uma autonomia tão grandiosa desse jeito aí. Mas, cara, 2 expedientes pra mim tá suficiente. Agora vamos falar de bloatware ou softwares indesejados. Ele vem com vários softwares da Samsung que talvez tu não use, tipo Samsung Flow, Samsung Recovery, Samsung Security, Notes, muita coisa que, assim, se tu for usuário pesado de Samsung no teu smartphone e tal, vai facilitar a tua vida na hora de transferir arquivos, transferir imagens e tal. Mas se tu não tem o ecossistema Samsung, são softwares que talvez tu nunca vai utilizar. Então tem algumas coisas aí sim que eu considero que talvez não precisasse vir, mas veio já incluso, né? Mas enfim, a maioria das marcas fazem isso. Então assim, não chega a incomodar. Eu acho que no passado as marcas enchiam muito mais os notebooks já de softwares que não tem tanta necessidade. Nesse caso aqui tem alguns sim, tem uns 4, 5 softwares que eu acho que a maioria das pessoas talvez não use, mas no geral é isso. Então só tô te comentando esse ponto aqui porque eu sei que isso incomoda uma parte dos usuários. Bom, para finalizar o nosso review aqui, tá? Pontos fortes do Galaxy Book 2 Pro. Notebook fino, leve, com apenas 1 kg e 100 gramas. Tela excelente, AMOLED Full HD. Boa configuração, presença de placa de vídeo dedicada, que serve meio que para um perfil híbrido, né? Tanto para a parte de produtividade, estudo e trabalho, como para uma jogatina esporádica, quanto para uma renderização ou edição de vídeos esporádico. Teclado e touchpads muito bons, presença de biometria, boa autonomia de bateria, boa webcam, boa quantidade de portas e conectividades e 2 portas USB-C com suporte a carregamento e a passar a imagem ao mesmo tempo para um monitor externo. Pontos fracos que eu achei do Galaxy Book 2 Pro. Parte da construção sem liga de magnésio, para mim se fosse todo em alumínio seria melhor. Eu acho que a tela poderia ser um pouco mais nítida. Ele não abrir só com a mão, para mim eu vou colocar aqui como um ponto fraco. Eu acho que os alto-falantes poderiam ser um pouquinho melhores, apesar de já serem bons. A presença da entrada de cartão micro SD ao invés da SD para o cartão maior, eu vou considerar também como um ponto fraco. E os softwares indesejados que a Samsung já deixa pré-carregado nele, eu vou colocar também como ponto fraco. Conclusão da nossa análise. O Galaxy Book 2 Pro é um notebook topo de linha, que vem para concorrer com notebooks como MacBook Air, Asus ZenBook, LG Gram. Ele é uma boa opção para você que quer um notebook premium para estudo, trabalho, produtividade, né? E talvez até um ou outro jogo esporádico não tão pesado, né? Mas que não quer usar Mac, que não quer usar o MacBook, o macOS, ele é uma excelente opção para substituir, né, um ultra fino desse Premium, mas que roda o Windows. Então assim, ele tem uma excelente configuração, tem uma boa qualidade, né? Autonomia de bateria ok, tela boa, ele é um notebook realmente bem completo. E assim, ele tem bem mais pontos fortes que pontos fracos, né? Os pontos fracos dele eu acho que não invalidam o conjunto da Opera, beleza? Então, para finalizar, esse é um notebook que eu indico para um determinado perfil de usuário, né? O usuário que gosta de Windows, que quer um ultra fino premium, e ele está aparecendo cada vez mais em promoções muito boas, com preços muito convidativos. Então, dependendo do preço que tu achar ele passa a ser uma excelente opção no mercado, beleza? Então é isso que eu tinha para te falar. Mais uma vez, os links dessa máquina vão estar aqui na descrição do vídeo, se você quiser ver preços atualizados, tá? E se tu quiser me dar aquela força, não esquece de deixar o teu like e se inscrever no canal. Tranquilo? Deixa nos comentários aqui o que tu achou dessa máquina, se tu tem alguma dúvida que outras pessoas podem responder, ou eu mesmo se eu souber, beleza? E é isso, espero muito ter te ajudado, um grande abraço e até a próxima.